Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 136, gravado em 18 de outubro de 2025, e com uma novidade. Esse é o primeiro episódio de muitos com a minha sócia, a Débora. Débora, se apresenta aí para nós. Oi, gente. Meu nome é Débora Rafaeli. Tenho 30 anos de experiência. Conheci o Mubarak há 20 anos atrás. Fui cliente do Mubarak e nunca mais desgrudei do Mubarak. E agora a gente está com essa felicidade aí de fazer essa parceria e conversar, trazer nossas conversas a público. Nós sempre conversamos muito, tínhamos nossas conversas aos domingos de manhã. Então agora a gente vai fazer essa parceria e trazer essas conversas para poder compartilhar com todo mundo. Então, Débora, eu estou em Porto Alegre, a Débora está no Rio, né? Isso aí. E mais adiante, a gente está planejando fazer muitos episódios ao vivo, nós dois em algum estúdio, gravando conteúdo para o nosso time, para nossa galera aí. Correto, Débora? Correto. E também fazer live para o pessoal poder participar, trazer as perguntas para a gente poder interagir. Aliás, a gente sempre tem comentado que é muito importante a pergunta. As perguntas é que movem o mundo. O mundo se desenvolveu a partir de boas perguntas. E eu, como consultor, e a Débora também tem uma carreira como consultora e CEO, Débora teve uma experiência muito importante como CEO e várias como diretora, como C-level de empresas. O que mais nós ouvimos, tanto a Débora na sua atividade quanto eu como consultor, são consultas. Correto, Débora? Consultas. Correto. Pois é, e aí, Débora, nesse primeiro episódio, nós dois juntos, episódio 136, me coloca algumas perguntas frequentes que você, como CEO, como consultora, como diretora, você tem ouvido nas empresas. Mubarak, eu acho que nesses tempos todos, né, esses últimos tempos, principalmente com experiência, como CEO e tal, é, eu entendi que empresa se gerencia pelo caixa. E a gente tem conversado muito isso nos últimos tempos. Não existe você gerenciar uma empresa, gerenciar a operação, gerenciar seja lá o que for dentro de uma empresa, se você não estiver olhando para o caixa da empresa. Então, isso tem sido a diretriz, na condução do meu trabalho. Como CEO, como consultora, enfim. E é sobre isso que eu queria trazer algumas frases que eu escuto muito nas empresas, que eu tenho escutado muito nos últimos tempos. A primeira delas é: minha empresa é muito pequena, não precisa de fluxo de caixa. Essa foi uma objeção que eu entrei num cliente que eu tive. Baraki, e aí? Minha empresa é muito pequena, não precisa de fluxo de caixa. Pois é, e eu vou dizer para você assim, Débora, eu tenho dado consultoria para empresas que vão de 40 milhões de faturamento anuais, 40 milhões, até a maior que eu participei até hoje, 80 bilhões de faturamento anual. Então, um espectro gigantesco de empresas, empresas pequenas, empresas 40 milhões anuais, 30 milhões anuais, são empresas pequenas mesmo. E óbvio que elas precisam, talvez, mais ainda do fluxo de caixa do que uma empresa grande, concorda? Não, concordo. E sabe o que que eu escuto quando eu ouço uma frase dessa? É assim: meu salário é pequeno, eu não preciso controlar meu dinheiro. Pois É a é, mesma coisa. né? Ontem até nós estávamos comentando que esse tipo de episódio em que nós estamos falando de caixa para as empresas, ele vale para a pessoa física também. É a mesmíssima Exatamente. situação, não é? Então é É, como se alguém, pessoa física, ganhasse R$ 3.000 por mês e dissesse: eu não preciso de controle de caixa, porque meu salário é pequeno. A mesma situação, uma empresa: eu não preciso de controle de caixa porque o nosso faturamento é pequeno. Mais ainda você precisa o controle do caixa exatamente. e principalmente, Débora, algo que nós dois já conversamos muito e conversamos muito com os nossos clientes. Você precisa não simplesmente ter uma visão de caixa de tesouraria, que é você ver o que entra e o que sai de dinheiro, né? Não sei se já aconteceu com você, Débora, mas eventualmente eu vou numa empresa, pergunto se eles têm fluxo de caixa.
E o pessoal diz: tem fluxo de caixa e mostra os extratos bancários. Já, Exatamente. né? Ou a lista de pagamento. Só E a lista para lista pagar no dia, que eles é, descobrem no dia o que tem que pagar. é isso aí. Descobre no dia o que devem pagar. Tem um contas a receber que às vezes não está bem arrumado. Então, Uhum, quando a gente fala que uma empresa, assim como uma pessoa física, precisa ter gestão do caixa, não é só ter os pagamentos que vai fazer, no dia descobre, imagina que horror. Saber que esses dias eu ouvi num outro cliente, Débora, o cara do financeiro, ele veio se queixar para mim. Ele disse: Mubarak, apareceu um título para eu pagar amanhã de R$ 900 mil. Claro, uma apareceu. empresa, pois é, uma empresa de maior porte, evidentemente, mas, pô, R$ 900 mil quebra qualquer caixa, a não ser que a empresa tivesse muito caixa, o que não é o caso. Então, há um descasamento entre as atividades da empresa e o que vai para o financeiro. E mais, Exato. Débora, quando a gente fala ter fluxo de caixa, ter gestão de caixa, é você ter aqueles três caixas separados: o caixa operacional, o caixa de investimentos e o caixa financeiro. Ou seja, você olha para os seus extratos bancários e divide aquilo que está entrando na empresa e o que está saindo da empresa em três tipos de dinheiros. Débora, É. você, quando você foi CEO, eu sei porque eu estava junto com você, apoiando como consultor durante um período, você tinha essa separação na empresa, não tinha? Sim, caixa você tem que olhar sempre separado, parte por parte, não misturar as contas, né? E quando você não faz isso e não gere, não blinda o caixa e não olha sempre para o caixa, aí vem a segunda frase. Porque se você não olha, se você não entende o que que é a sua despesa operacional, o que que você está pagando de investimento, o que que você tem de dívida, vem lá a segunda frase que as pessoas falam. Minha empresa até que fatura bem, mas meu custo é muito alto, não sobra dinheiro no final, não sobra dinheiro no caixa. E no Pois é. fundo, as pessoas não sabem nem que custo é esse. Quando você pergunta, mas quanto representa a tua folha de pagamento? Mas quanto representa a sua dívida? Aí as pessoas não sabem nem te dizer exatamente o que que é, só sabe que é alto, porque Pois é a é. frase, né? A desculpa que tem para dar. E aí, Débora, tem algo importante, gente, que é o seguinte: algumas empresas elas confundem, e algumas é só uma força de expressão, porque muitas, inclusive empresas muito grandes, empresas de 1 bilhão, Uhum, empresas de 2 bilhões, imagina, uhum. elas confundem os demonstrativos contábeis com o caixa. Então, é comum também, eu acho que você já ouviu, o cara dizer assim: olha, Mubarak, a minha empresa deu um lucro operacional muito grande, deu um lucro líquido muito grande, só que eu olho para o caixa e eu estou tendo que assinar na esquerda, eu estou tendo que pedir empréstimo no banco para pagar a folha de pagamento ou para pagar um fornecedor importante. E muitas vezes o pessoal me pergunta: ô Mubarak, onde está o dinheiro? Né? Onde está o dinheiro? Porque confunde número contábil, lucro operacional, margem bruta, a própria receita, o faturamento e o lucro líquido, que são simplesmente números de papel, um amontoado de papel, com o que daquilo ali transformou-se realmente em caixa. E se sobrou, E e, conta você paga com dinheiro. e conta você Conta você paga com paga com o que dinheiro. está no caixa. Débora, eu fico impressionado, já que você falou nisso, quando o pessoal na internet, nos sites, em todos os lugares, em pessoas que já foram CEOs, pessoas que são consultores atualmente, como nós, empresários, controllers, contadores, caras do financeiro, caras de banco, caras de fundo de investimento. Olha só, isso é o mercado. Esses caras Uhum. vêm e dizem assim, por exemplo, um exemplo prático: a empresa X, ela no período tal, por exemplo, 1º de janeiro a 30 de setembro desse ano, 3 trimestres, a empresa gerou 300 milhões de EBITDA.
aquele número que eu sempre digo maldito EBITDA. 300 milhões de lucro operacional sem a depreciação, é o EBITDA. E ela deve 900 milhões de reais. Aí eles pegam o valor da dívida líquida, 900 milhões, dividem pelo EBITDA, 900 dividido por 300. E aí eles dizem assim, essa empresa deve 3 EBITDAs, ou seja, ela tem uma geração de caixa, EBITDA, que em 3 anos paga a dívida. Mas esta é uma cruel ignorância. Por quê? Pelo que você acabou de dizer. Você disse, bom, a gente paga a conta com dinheiro. Eu também acho, eu não tenho nenhum caso registrado de uma empresa que foi no banco e levou EBITDAs. Não, Eu nunca vi um EBITDA, pode, você já viu? exatamente. Não, Ah, nunca paguei conta com EBITDA. Pois é, seria ótimo, mas a gente não consegue É. pagar. Eu também nunca vi nenhuma empresa ir no banco e dizer, olha, eu vou pagar aqui a parcela da dívida, eu vou pagar os juros com lucro. O banco, que eu saiba, só aceita moeda cursante no país mesmo, só aceita reais. Não é? Não, É. parece brincadeira um negócio desses, é hilário, mas por que relacionar EBITDA com dívida? Com dívida? Dívida é dinheiro. EBITDA é um número ruim contábil. Então, aí você olha a mesma empresa, Débora, a mesma empresa, essa empresa hipotética que gerou 300 milhões de EBITDA e deve 900 milhões, você olha para a mesma empresa e o que ela converteu desse tal de EBITDA ou do seu lucro líquido em caixa livre realmente, depois de pagar todas as despesas, foi 50 milhões. Olha, citando, muitas vezes esse caixa livre é negativo, não sobrou dinheiro. Esses 50 milhões é o que realmente a empresa teria para amortizar a dívida. Só que a dívida é de 900. E 900 dividido por 50 dá quanto? Dá 18. Então a empresa não vai levar 3 anos para pagar a dívida, ela vai levar, nesta situação, 18 anos para pagar a dívida. Ou seja, é uma dívida impagável. E é por isso que acontece em casos como o da semana passada e retrasada, como o caso da Cosan, o caso da Ambipar, que oferece demonstrativos para o mercado, onde ela gera EBITDA, gera lucro líquido, gera lucro operacional, mas quando você vai olhar, não tem dinheiro para pagar as dívidas. Esta E confusão aí, entre contabilidade, Débora, e financeiro é terrível. e aí o empresário nunca entende porque ele está sempre endividado e não consegue pagar a dívida. Só Porque ele está piora. olhando para exatamente, ele está olhando para o contábil, não está olhando para o financeiro É, e não consegue entender. Eu costumo dizer, quando eu estou nas empresas, que tomar decisões, quando a gente faz uma reunião para tocar a operação, tocar a empresa, quando a gente toma decisão de processo, a gente está sempre tomando decisões do caixa da empresa. Então, perfeito. se você decide contratar alguém, se você toma uma decisão de incluir um processo, excluir um processo, fazer um investimento, é sempre uma decisão de caixa. Toda e qualquer decisão na empresa, ela tem que estar baseado no caixa da empresa. E é por isso que quando você faz uma reunião, e eu gosto de fazer as reuniões de rotina toda terça-feira, toda semana, a última empresa eu trabalhava às terças. Mas toda semana, reunir todo ali seu corpo da alta administração para decidir, para acompanhar os resultados, o primeiro indicador que você olha é o caixa da empresa, como ele está indo. Ele está crescendo, ele está diminuindo, como é que estão as dívidas, a gente, né? E tem que estar sempre olhando com uma previsibilidade para frente, no mínimo 3 meses para frente. Você não pode olhar o que você vai pagar no dia. Você tem que estar sempre vendo pelo menos 3 meses na frente. Mas o dinheiro, não o EBITDA. O dinheiro, o que que você tem em caixa. Então, isso é muito importante. Tomar decisão na empresa, tomar decisões das tarefas, dos processos, é tomar decisão de caixa, sempre. E essa sua frase é brilhante. Toda decisão numa empresa, toda, é uma decisão de caixa. Não é uma decisão contábil, não é uma decisão de margens, de números fitícios. Eu não estou, e você também não, a gente não está menosprezando a contabilidade. A contabilidade é fundamental para uma empresa. Claro. Fundamental.
claro. Mas é aquilo que eu sempre falo, Débora. O DRE, onde aparece a receita, onde aparecem as margens, margem bruta, margem operacional, margem líquida, onde aparece a depreciação, onde aparecem as despesas financeiras, e o que a gente convencionou chamar universalmente de SG&A, as despesas comerciais e administrativas, ele é o padrão bronze. Você pode olhá-lo, mas ele é terceiro lugar. Em segundo lugar, você tem que olhar o balanço. Porque muitas vezes aquela pergunta, Débora, de onde está o meu dinheiro, está no balanço. Sim, mas aonde no balanço, Mubarak? No estoque? Você tem um puta estoque? O seu dinheiro está ali no estoque. E não esqueçam, gente, Débora, que o estoque não aparece no DRE. O Não estoque aparece. não aparece no demonstrativo dos resultados, porque você simplesmente não vendeu esse estoque. Não transformou e vendeu. Se você é um varejo, você não comprou e não vendeu. Então, se você não vendeu, você não transformou em resultado. E o DRE é a demonstração dos resultados do exercício. E o resultado é em cima do que você vendeu, não do que você comprou e armazenou. Aquilo ainda não virou resultado, mas virou despesa Uhum, no caixa. Você uhum. comprou 10 milhões de produtos para revender, você é uma revenda e você não vendeu nada. Então no DRE não aparece nada, porque aquilo está em estoque, não foi transformado em resultado. Você não tem como contabilizar resultado de algo que não foi vendido, mas está lá no estoque e saiu do seu caixa. Vamos supor que você Exato. fez uma espetacular negociação e conseguiu comprar à vista. Você botou o dinheiro no estoque e esse dinheiro saiu do seu caixa. Então, o balanço, onde aparece o quanto a receber também. Você faturou 1 bilhão, não tem? Tem, Débora? Empresário que fica falando, meu sonho é faturar 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Mas cuidado com esse 1 bilhão. Pode ser a sua ruína. Se esse 1 bilhão tá no quanto a receber e não está no seu caixa, você deu muito prazo para cliente. Poxa, tem negócios aqui no Brasil, Débora, de venda de terrenos, por exemplo, venda de apartamentos, que o pessoal, para poder vender, está dando 150 meses de prazo para o cliente pagar. É. Mas, olha, eu não consigo ver a viabilidade financeira de um negócio desses. Mas aí vem aquela frase. Aí vem a frase. Eu até que faturo muito, mas eu não consigo pagar as dívidas. É Pois daí que é, vem essas, né? e, Fatura muito. As empresas muitas vezes elas trabalham para faturar e sem pensar que você gasta para faturar, pois é, né? tem esse Como é que é o tesão. equilíbrio? Sem trabalhar nesse equilíbrio aí. Até quanto você pode gastar? Não, Porque o que vale para uma empresa, ela existe claro. para gerar caixa, né? Então, não adianta, o que vale é o resultado no final do mês. Pois é, essa é Eu, outra eu, eu frase. entrei, eu entrei num cliente, desculpa te interromper, mas entrei Não, num cliente, eu lembrei agora que quando eu chegava lá, é, vamos aumentar a operação, vamos aumentar a operação, aumentar a operação que é para poder aumentar a oferta para o uhum. cliente. E a primeira coisa que eu fiz é não, vamos ter oferta até onde a gente tem resultado. Eu tenho até um sócio que fala isso, que a gente mudou a mentalidade na empresa, que o que vale é quanto você deixa no caixa no final do mês, não é quanto entrou no caixa. Porque se você tiver que gastar muito para poder faturar muito, não sobra nada. E o pior não é nem o que entrou no caixa, porque muitas vezes nem entra no caixa. Você É. faturou, Aliás, eu falei entrar no caixa, nem entrar no caixa, faturar. Nesse caso é, do cliente até era, porque é, era receita diária, mas mesmo assim. é. Mas enfim, você tem razão, às vezes nem chega a entrar no caixa. Não, e Débora, assim, ó, e todos, né, que nos assistem, vocês vão ver que eu e a Débora, a gente, pela experiência que nós temos, você vê, a Débora falou em 30 anos de experiência, eu tenho mais 40 e poucos somadas duas experiências, dá mais de 70 anos de experiência. A gente respeita, até porque nós somos dois empresários, a gente respeita muitos empresários, muito, muito, porque Sim, são heróis. Os são. empresários são heróis. Então, vocês nunca vão ver a gente rindo dos empresários ou dizendo, porra, como é fácil, olha, porque eles não fazem. Não.
É muito difícil mesmo. E o empresário, por ele ser um empreendedor, ele tem um tesão, como eu ia dizendo antes, pelo faturamento, pela venda. E evidente, É, sem venda, uma empresa não sobrevive. Óbvio é que isso tem que ter aí. essa gana por vendas, mas a maior missão da Débora e minha, quando a gente vai nas empresas ou quando a gente faz esses vídeos, é mudar a maneira com a qual você vê o dinheiro. Então você tem que ver o dinheiro da receita entrando no caixa, não é só ver o dinheiro da receita. Eu quero um empresário, Débora, que não me diga apenas, pô, a minha meta é faturar 1 bilhão. Eu quero um cara que me diga, a minha meta é gerar 1 bilhão de caixa operacional. Isso, Essa é a grande meta. é É, 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 isso. é vender 1 bilhão e transformar 500 milhões, 600 milhões deste 1 bilhão, porque tem que pagar despesa, mas pagou as Exato. despesas, transformou esse 1 bilhão em 600 milhões de caixa operacional. Você não precisa parar de ter tesão pela venda, lógico que não, nem deve, senão você quebra a empresa. Não, Mas você também exatamente. tem tesão pelo caixa, né, Débora? Porque senão o cara vende, paga um monte de despesas, tem um monte de estoque, um monte de grana para receber nos recebíveis, mas tem que pegar dinheiro no banco, porque o dinheiro do estoque e o do quanto você receber está parado. Ah, mas é um patrimônio da empresa, mas está parado. E enquanto ele está parado, você precisa pagar folha, você precisa pagar fornecedor, você precisa pagar o governo, você precisa pagar investimentos, você precisa pagar um monte de despesas. E aí, como você não tem o dinheiro, porque ele está no estoque e nos recebíveis, você vai no banco, faz um empréstimo a 20% ao ano. E, Débora, deixa eu dizer algo para você também que é muito triste. Muitas empresas, elas estão numa fase pior do que essa de pegar dinheiro a 20% ao ano. Elas estão na fase de trocar os recebíveis num FDIC, numa factoring. Elas estão na fase de adiantar os recebíveis. E aí, Débora, os juros não são mais juros de 20% ao ano. São juros de, às vezes, 50% ao ano, 80% ao ano. É juro de cartão de crédito. Você vê e aí, estes juros que você vai pagar, escorchantes, eles vão comer todo o caixa que ali na frente você vai gerar, recebendo seus recebíveis e vendendo seu estoque. E aí eu vou te contar uma coisa um pouco mais triste, vou aumentar um pouco a tristeza. Aí ele se dá conta que não pode sobreviver dessa maneira, às vezes até pede ajuda para poder negociar as dívidas, sai, começa a renegociar, empréstimo, tal, tal, mas não muda a forma de trabalhar. Pois é. Renegocia, continua pagando, mas continua trabalhando da mesma maneira, se endividando. Não Pois é. muda a cultura financeira dentro da empresa. Então, a cultura financeira, e voltando lá no que você falou sobre o empresário, que dá um capítulo, dá para a gente passar uma conversa dela só falando dessa mentalidade do empresário. Como você falou, o empresário, por essência, na sua maioria das vezes, é um empreendedor. É o cara É. que vende. E ele não pode perder essa essência. Então, é, é necessário, às vezes, pedir ajuda, ter um diretor, ter alguém para olhar para o caixa e para poder limitar os custos, para não ficar com uma visão, nem querer se cuidar de tudo, porque acaba não dando conta e não sendo a expertise desse empresário, né? Porque ele começa a cuidar de tudo e deixa a venda de lado, que é onde ele brilha, é onde ele criou a empresa, né? É. E é onde está o core business da empresa. Então, isso é muito importante, ter essa cultura financeira, pedir ajuda quando for necessário, né? Trazer quem conhece de caixa. E eu estou falando é, Estudar, estudar estudar finanças. sobre o caixa, exatamente. E se está se enrolando, está pegando dívida, não está dando, não é só negociar. Não é só achar que vai Não, voltar a faturar o que faturou no início. não, É não é. mudar a cultura financeira da empresa. Senão você paga, faz um esforço enorme e continua sem dormir, porque E a dívida vai vai continuar crescendo. E sem olhar para o caixa, né?
E Só percebe na hora que não tem dinheiro para pagar na conta. E vai Só cavando, percebe dessa maneira. E vai cavando o buraco. É, Conclusão, Débora, tá muito bacana o nosso papo, a gente vai voltar com toda a frequência, mas o nosso tempo está acabando, e aí eu diria para você assim, qual é o plano de ação que nós, eu e Débora, oferecemos nesse episódio 136? A gente oferece o seguinte plano de ação. O DRE é o padrão bronze. O balanço, porque tem os recebíveis, o estoque, o caixa, a dívida, o que deve pagar para os fornecedores, é o padrão prata. Mas o fluxo de caixa pelo método direto, caixa operacional, investimentos e financeiro, é o padrão ouro. Então, se você diz, Débora, eu não sei, eu entendi que é muito importante eu mudar ou melhorar a maneira pela qual eu vejo o dinheiro, você procura, como disse a Débora, você procure ajuda. Ou ajuda no seu financeiro, ou ajuda em consultorias como a nossa. Nós temos muito para oferecer para você, ou alguma outra espécie de ajuda, mas não deixe de pedir ajuda. Débora, se despeça e nós vamos dar tchau para a nossa galera. Até breve em outro episódio. Eu queria convidar o pessoal para poder entrar na descrição desse vídeo e assistir uma aula prática com 22 ações para as pessoas descobrirem dinheiro dentro da empresa, gerar caixa imediatamente dentro da empresa. É isso. E até o próximo episódio. Vão ser muitos daqui para frente. Paulo Mubarak e Débora Rafaeli gravaram o episódio 136, em 18 de outubro de 2025.